Hoje o tema é sobre a Primeira Guerra Mundial. E falando sobre isso, a Primeira Guerra Mundial foi um conflito que ocorreu entre 1914 e 1918 e ficou também muito conhecido em razão dos combates que aconteciam nas trincheiras. A Primeira Guerra Mundial foi um marco na história da humanidade. Foi a primeira guerra do século XX e o primeiro conflito em estado de guerra total. Aquele que é uma nação mobilizada, né? Como podemos dizer, todos os seus recursos para uma viabilização com combate. Ele pode estender-se a 1914 a 1918, que foi o resultado das transformações que aconteciam na Europa e a quais fizeram diferentes nações entrar em choque. Nossa, Joe, é uma situação realmente terrível. Mas mesmo assim as pessoas, né, não ficaram com tantos traumas assim, né? Ou eu tô errado? Vou ter que cortar sua empolgação, meu amigo Davi. O porquê o resultado da Primeira Guerra Mundial foi um trauma drástico. Uma geração de jovens cresceu traumatizada com os horrores da guerra. A frente de batalha, sobretudo a ocidental, ficou marcada pela carnificina vivida, né, naquele tempo, nas trincheiras, e um saldo de 10 milhões de mortos. Os desacertos da Primeira Guerra Mundial contribuíram para que, em 1939, uma nova guerra acontecesse. Amigos, as causas da Primeira Guerra Mundial são extremamente complexas e envolvem uma série de acontecimentos não resolvidos que se arrastavam desde o século XIX. Rivalidades econômicas, tensões nacionalistas, alianças militares, entre outros. Sim, de maneira geral, os principais fatores que contribuíram para o início da Primeira Guerra Mundial foram as disputas imperialistas, os nacionalismos, alianças militares e corrida armamentista. Sim, são dados supimpas e reveladores. Mas você sabe alguma coisa sobre a questão imperialista, Vitinho? Diga a nós, professor Vitor. Na questão imperialista, o enfoque pode ser dado ao temor que a ascensão da Alemanha gerou em nações como a Rússia, França e Grã-Bretanha. Os alemães haviam passado pelo processo de unificação na segunda metade do século XIX e após isso lançaram-se à busca de colônias para seu país. Isso prontamente chamou a atenção da França, por exemplo, que via seus interesses serem prejudicados com o fortalecimento alemão. Sim, é verdade. Até porque a questão dos nacionalistas envolveu diferentes nações. A Alemanha encabeçava um movimento conhecido como pan-germanismo. Esse movimento nacionalista servia como suporte ideológico para o Império Alemão defender os seus interesses de expansão territorial no começo do século XX. O pan-germanismo ainda se expressava nas questões econômicas, pois os alemães pretendiam colocar-se como uma força econômica e militar hegemonia da Europa. Sim, na questão nacionalista, havia também o revanchismo francês. Essa questão envolvia os ressentimentos que existiam na França a respeito do desfecho da Guerra Franco-Prussiana, conflito travado entre Prússia e França entre 1870 e 1871. A derrota francesa foi considerada humilhante, principalmente por dois fatores: a redição ter sido assinada na Galeria dos Espelhos, no Palácio de Versalhes, é claro, e pela perda na Alsácia-Lorena, após o fim desse conflito. A Prússia autoproclamou-se como Império Alemão. Agora sim, eu me recordo que eu li em algum lugar sobre isso. Me lembro que vi algo do tipo. A questão nacionalista mais complexa envolveu os Balcãs, região no sudeste do continente europeu, no começo do século XX. Os Balcãs eram quase inteiramente dominados pelo Império Austro-Húngaro, que estavam em ruínas por causa da multiplicidade de nacionalidades e movimentos separatistas que existiam em seu território. A grande tensão nos Balcãs envolveu a Sérvia e a Áustria-Hungria, na questão referente ao controle da Bósnia. Os sérvios lutavam pela formação da Grande Sérvia e por isso desejavam anexar a Bósnia a seu território. A Bósnia era parte da Áustria-Hungria desde 1908 oficialmente. Esse movimento nacionalista de sérvios era apoiado pela Rússia por meio do pan-eslavismo, ideal em que todos os eslavos estariam unidos em uma nação liderada pelo czar russo. Sim, e tendo em vista todo esse quadro de tensão e rivalidades, as nações europeias
meteram-se em um labirinto de alianças militares, que acabou sendo definido da seguinte maneira: a Tríplice Entente, formada pela Rússia, Grã-Bretanha e França, e a Tríplice Aliança, formada pela Alemanha, Áustria-Hungria, Império Otomano e a Itália. Esses acordos militares incluíam cláusulas secretas de cooperação militar, caso uma nação fosse atacada por outra nação adversária. Por fim, toda essa hostilidade deu a garantia para todas as potências e chefes de Estado na Europa, de que a guerra era apenas questão de tempo. Por essa razão, as nações europeias iniciaram a corrida armamentista com o objetivo de se fortalecer para o conflito que ocorreria. O que faltava para que a guerra tivesse início era um estopim, que aconteceu em 28 de junho de 1914, durante a visita do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austríaco, a Sarajevo, capital da Bósnia. A visita do arquiduque foi entendida como uma provocação e colocou um movimento dos grupos sérvios nacionalistas que existiam na Sérvia e na Bósnia. O resultado da visita do arquiduque foi o que gravilou principalmente o membro de um movimento nacionalista bósnio, armado de um revólver, que meteu-se à frente de um carro que levava Francisco Ferdinando e a sua esposa, Sofia. Ele abriu fogo, assassinando ambos, e a consequência direta do ato foi uma crise política gravíssima que ficou conhecida como Crise de Julho, bem famosa. Como não houve saída diplomática para a crise de julho, a consequência final foram declaradas de guerra acontecendo em cadeia. Em 29 de julho, a Áustria declarou guerra contra a Sérvia no dia 30. E nesse dia 30, os russos eles participavam de defesa da Sérvia. Alemães e austríacos mobilizaram seus exércitos. Em 1º de agosto, a Alemanha declarou guerra contra a Rússia. E no dia 3, a França. No dia 4, o Reino Unido declarou guerra contra a Alemanha ao mesmo tempo. Era o começo da Primeira Guerra Mundial. E quais foram todos os países envolvidos? Como mencionado, os dois grupos que lutaram entre si na Primeira Guerra Mundial ficaram conhecidos como Tríplice Aliança, que as principais forças eram a Alemanha, Áustria-Hungria, Império Otomano e Itália. E a Tríplice Entente. As principais forças eram a Rússia, Grã-Bretanha e França. No caso da Itália, o país fazia parte da Tríplice Aliança, mas recusou-se a participar da guerra quando ela se iniciou. Em 1915, a Itália aderiu à Tríplice Entente. Naturalmente, a Primeira Guerra Mundial não se reuniu ao envolvimento desses países, pois diversas outras nações envolveram-se no conflito. No lado da Entente, países como Grécia, Estados Unidos, Canadá, Japão e até mesmo Brasil entraram no confronto. No lado da Tríplice Aliança, houve a participação da Bulgária e outros povos e estados clientes como Sultanato de Darfur. Complementando, como consequência do armistício e da derrota alemã, foi assinado em junho de 1919 o Tratado de Versalhes. A assinatura desse tratado aconteceu exatamente no mesmo local onde os franceses haviam ratificado sua derrota em 1871. Dessa vez, os alemães foram derrotados, que assinavam um tratado que impunha termos duríssimos à Alemanha. E para finalizar, eu acho que eu posso terminar dizendo que a Primeira Guerra Mundial foi um conflito que aconteceu entre 1914 e 1918. E os principais cenários de guerra ocorreram no continente europeu. Foi o resultado de inúmeros fatores, como a rivalidade econômica, ressentimentos por acontecimentos de passado e em questões nacionalistas, e teve como um stopping o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando e sua esposa, Sofia, em Sarajevo, na Bósnia, em julho de 1914. Estendeu-se por 4 anos em duas fases distintas de guerra, na guerra do movimento das trincheiras. A última fase é a última mais conhecida por ter sido a mais longa, que é a de 1915 e a de 1918. E por ter sido efetivamente caracterizada por um alto grau de mortalidade dos soldados envolvidos. Os soldados do conflito foi aproximadamente 10 milhões de mortos em uma Europa totalmente transformada.